A verdadeira obra do Espírito. Prefácio, parte 2. Os métodos para atrair e convencer as almas, mesmo que alguns de nós os tenham conhecido, perderam-se em grande parte entre nós. Têm se tornado outros caminhos diferentes dos que podemos perceber agora para aplacar os obstinados e despertar os acastelados, e para convencer e persuadir os teimosos e ganhar os descontentes. Certamente haverá uma grande parcela que virá até da parte dos ministros, quando tal efusão do Espírito ocorrer. Conforme se espera, uma parcela que saberá falar com um propósito melhor, com mais compaixão, com mais seriedade, com mais autoridade e convicção do que agora achamos que podemos, em conformidade com a justa expectativa deste grande e excelente homem. Nós a encontramos neste dia memorável. São tantos os pregadores que apareceram entre nós, a quem Deus deu grande medida do seu Espírito, que às vezes estamos prontos a lhes aplicar o caráter dado a Barnabé, ou seja, de que ele era um homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé. Atos 11, versículo 24. Eles pregam o Evangelho da graça de Deus de um lugar a outro, com zelo e esmero incomuns. A doutrina em que perseveram é a doutrina da Reforma, sob cuja influência o poder da piedade tanto floresceu no último século. Sua pregação gira maiormente em torno dos pontos importantes da culpa, corrupção e impotência do homem, regeneração sobrenatural pelo Espírito de Deus e justificação gratuita pela fé na justiça de Cristo, além das marcas do novo nascimento. A maneira que pregam não é com palavras atraentes de sabedoria humana. Contudo, falam de uma sabedoria que é perfeita. Um amor ardente por Cristo e pelas almas aquece o coração e anima a obra. Deus tornou esses seus ministros espíritos ativos, uma chama de fogo em seu serviço, e sua palavra em suas bocas tem sido como fogo e como um martelo que esmiuça a pedra. Na maioria dos lugares onde fizeram a obra, Deus evidentemente operou com eles e confirmou a palavra pelos sinais que se seguiram. Tal poder e presença de Deus nas reuniões religiosas não se tem conhecido desde que ele estabeleceu seu santuário entre nós. Ele tem realmente glorificado a casa da sua glória. Este trabalho é verdadeiramente extraordinário no que diz respeito à sua dimensão. Esta em maior ou menor medida nas várias províncias que medem muitas centenas de milhares neste continente. O que envia o seu mandamento à terra, a sua palavra corre velozmente. Entrou e se espalhou em algumas das cidades mais populosas, os principais centros de interesse e de negócios. E bendito seja Deus, esse trabalho tem visitado as universidades tanto aqui como em uma colônia vizinha. Que o Espírito Santo possa habitar constantemente em ambas, que possa tomar nossos jovens devotados e os forjar como flechas polidas para lutar com sucesso as batalhas do Senhor, contra os poderes das trevas, quando forem chamados ao serviço. É extraordinário também com respeito aos muitos que têm sido os sujeitos desta operação. Pecadores estúpidos têm sido despertados às centenas, e a indagação tem sido geral em alguns lugares. O que devo fazer para ser salvo? Eu realmente acredito que no último inverno houve nessa nossa metrópole alguns milhares que sentiram essa impressão religiosa como nunca antes. A obra tem sido notável também pelos vários tipos de pessoas que têm estado sob influência. Pessoas de todas as idades, algumas mais idosas, têm sido arrancadas como brasas da fogueira, feito monumentos da misericórdia divina, nascidas de Deus, embora fora do tempo devido, como fala o apóstolo acerca dele próprio, em 1 Coríntios. Porém aqui, conosco, a obra tem ocorrido principalmente entre os jovens. Jovens vibrantes têm sido levados a se curvar como salgueiros ao cetro de Redentor e a se submeter voluntariamente a ele. E da boca de bebês de algumas criancinhas, Deus ordenou para si o louvor, para acalmar o inimigo e o vingador. Eles também têm sido de todas as classes e níveis, alguns importantes e ricos, mas um número maior de pessoas simples e pobres, de outros países e nações.